Olá pessoal, meu nome é Magda e vou estudar com vocês o processo penal. Hoje especificamente a gente vai ver o recurso de carta testemunhável previsto lá no nosso Código de Processo Penal. Vamos lá então? A carta testemunhável ela está prevista no artigo 639 do Código de Processo Penal. E para que serve essa carta testemunhável? A carta testemunhável ela vai ser cabível da decisão que denegar o recurso, ou seja, negar seguimento ao meu recurso, ou da decisão que admita o meu recurso, não encaminhe ele para o tribunal, ficar obstando seguimento desse meu recurso para o tribunal. Então, quando em primeira instância eu apresento um recurso, se o juiz negar seguimento a esse meu recurso, seja por qualquer motivo, porque eu não preenchi um dos pressupostos de admissibilidade, por exemplo, eu posso me valer da carta testemunhável para que esse recurso seja recebido e encaminhado para o tribunal. Então, a carta testemunhável ela tem como finalidade forçar esse encaminhamento do meu recurso anterior para o tribunal, para que o tribunal faça essa análise. Mas como que eu vou saber de qual recurso que cabe essa carta testemunhável e quando que não cabe? Muita atenção que a carta testemunhável ela tem uma aplicação residual. Como assim residual, Magda? Ora, quando por acaso eu já tiver um outro recurso específico, eu uso aquele recurso e afasto o uso da carta testemunhável. Se por acaso eu não tenho recurso, então é o caso de carta testemunhável. Para facilitar para vocês, os únicos dois recursos que eu não tenho um outro recurso previsto é o recurso em sentido estrito ou ainda o agravo em execução. Então, quando eu interponho um recurso em sentido estrito ou um agravo em execução perante o juiz de primeira instância, ou o juiz da execução, e esse juiz nega seguimento ao meu recurso, por qualquer motivo que seja, para atacar essa decisão que nega seguimento ao recurso, eu me utilizo da carta testemunhável. Vejam que a carta testemunhável ela vai ter a única finalidade de demonstrar que o meu recurso merece ser recebido e encaminhado para o tribunal. Eu não ataco a decisão anterior através da carta testemunhável, somente essa decisão que negou seguimento ao meu recurso. Então, a carta testemunhável ela vai ter a finalidade de encaminhar o meu recurso em sentido estrito ou o meu agravo em execução para o tribunal. Por que só esses dois recursos aqui? Cuidado que, se eu tiver negativa de seguimento para apelação, quando for negado seguimento para minha apelação, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito e não a carta testemunhável. Por isso que a carta testemunhável tem essa aplicação residual e só cabe nesses dois casos aqui. Então, quando eu tiver negativa de seguimento de recurso em sentido estrito ou de agravo em execução, recurso cabível, carta testemunhável, para forçar que esse recurso seja encaminhado para o tribunal. Ok, pessoal? Qual que é o prazo de interposição da carta testemunhável? O prazo está previsto lá no artigo 640 do CPP. E cuidado aqui, que é o único prazo dentro do CPP previsto em horas. A carta testemunhável, prazo de interposição é de 48 horas. Então, no mandado de intimação, tem que constar a hora em que foi realizada a intimação, que a partir dali eu conto o prazo da minha carta testemunhável. Se não contiver a hora que a intimação foi realizada, aí sim eu transformo essas 48 horas em 2 dias. Mas cuidado ao falar em provas, quando perguntarem o prazo da carta testemunhável, não fale em 2 dias. Se falar 2 dias, está errado. Tem que falar que o prazo é de 48 horas, ok? E como que funciona o procedimento da carta testemunhável? Primeira coisa, forma de interposição, sempre por petição. Já que o prazo é único de 48 horas, eu não tenho uma divisão aqui de prazos, no momento que eu faço a interposição, eu já tenho que apresentar as razões da minha carta testemunhável. Então, a forma de interposição
é mediante petição, porque o prazo é único. Não posso apresentar as razões depois. Eu sempre apresento as razões já no momento que eu faço a interposição, ok? O endereçamento, para quem que é endereçada essa carta testemunhável? É para o juiz prolator da decisão? Para o juiz que negou seguimento à minha carta testemunhável? Não. Cuidado com essa coisa aqui, que é a segunda diferença da carta testemunhável para o juiz de primeira instância. Ela é endereçada ao escrivão ou ao secretário lá da Secretaria na Justiça Federal, o escrivão na Justiça Estadual. O endereçamento dela não é para o juiz prolator da decisão, mas para o escrivão ou para o secretário. Todos os demais recursos são endereçados para o juiz. A carta testemunhável, não. Ela é endereçada para o escrivão ou para o secretário, ok? De quem é a competência para julgamento dessa carta testemunhável? Quem que vai julgar minha carta testemunhável? O tribunal. Carta testemunhável, ela vai ser encaminhada para o tribunal e, segundo o artigo 645 do CPP, ela segue o trâmite do recurso que eu estou querendo que seja recebido. Se eu estou querendo que seja recebido um recurso em sentido estrito, ela segue o trâmite do recurso em sentido estrito. Se eu estou querendo que seja recebido uma agravo em execução, ela segue o trâmite do agravo em execução. Mas a carta testemunhável, então, ela vai ser julgada pelo tribunal, por um órgão colegiado. E se de repente o tribunal entender que o recurso, que a carta testemunhável, ela já está instruída de forma suficiente, além de julgar a carta testemunhável, ele já pode julgar o recurso anterior, recurso em sentido estrito ou agravo em execução. Não há necessidade de devolver para o juiz de primeira instância, para daí ele mandar de novo. Se a carta testemunhável ela já estiver bem instruída, o próprio tribunal, ao julgar a carta, já pode julgar o recurso anterior, ok? E para fechar, quais são os efeitos dessa carta testemunhável aqui? O primeiro deles, efeito devolutivo. Eu estou devolvendo a matéria para reanálise para um tribunal, para um órgão jurisdicional de hierarquia superior. Falando, olha, tribunal, juiz de primeira instância não recebeu o meu recurso, mas eu preenchi todos os pressupostos de admissibilidade. Ele deveria ter sido recebido. Então, eu devolvo essa matéria para reanálise. Aí a pergunta é, tem efeito suspensivo na carta testemunhável? Artigo 646 do CPP vai dizer que não. Não tenho efeito suspensivo na carta testemunhável. Então, o único efeito que pode ser verificado aqui é o efeito devolutivo, já que eu estou devolvendo para reanálise. Já que o artigo 646 diz que eu não terei efeito suspensivo na minha carta testemunhável. Então, a carta testemunhável é isso, pessoal. Prevista lá no artigo 639 do Código de Processo Penal, ela tem como finalidade fazer receber um recurso anterior e encaminhar ele para o tribunal. É você demonstrar que preencheu todos os pressupostos de admissibilidade e o teu recurso tem que ser encaminhado para análise pelo tribunal. Só lembre que ela tem aplicação residual. E se eu já tiver um outro recurso para o caso, como é no caso da apelação, eu afasto a carta testemunhável e uso o recurso específico. Então, a carta testemunhável acaba sendo cabível somente no caso de negativa de recurso em sentido estrito e agravo em execução. Ok? Por hoje é só. Tenham bons estudos!